Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao Devoção de Luz, Fonte de Fé. Este é o seu espaço de encontro com Deus, reflexão e renovação espiritual. Hoje vamos mergulhar no primeiro salmo das Escrituras. Não é coincidência que Deus tenha colocado este salmo exatamente no início do livro de Salmos. É como se ele estivesse dizendo: antes de tudo, você precisa entender este princípio. Este é o Salmo 1, e ele carrega a chave para o sucesso em absolutamente tudo o que você fizer. Ouça com atenção cada palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E se eu te dissesse que cada decisão ruim que você tomou, cada conselho errado que você seguiu, cada escolha que destruiu sua prosperidade, tem uma raiz comum? E se eu te revelasse que existe um padrão oculto nas suas derrotas financeiras, e que este salmo expõe esse padrão de forma cirúrgica? Você já tomou decisões financeiras que pareciam certas, mas te levaram à ruína? Já seguiu conselhos de pessoas que pareciam saber o que diziam, mas te afundaram em dívidas? Já fez escolhas nos negócios que destruíram anos de trabalho? Este salmo não foi escrito para te condenar, foi escrito para te libertar. Observe a progressão. Não anda, não se detém, não se assenta. É uma descida espiritual. Primeiro, você apenas passa perto da influência errada. Depois, você para considerar. Finalmente, você se estabelece ali. É gradual, sutil, mas é mortal. Mas o versículo que muda tudo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer. Não é obrigação. Deleite, alegria. E medita dia e noite. Não é leitura rápida. É imersão profunda, reflexão constante. E aqui está a promessa que vai transformar sua vida, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Tudo quanto faz, não algumas coisas. Tudo, absolutamente tudo será bem-sucedido. Vamos agora entender profundamente o que este salmo significa para a sua vida prática, para suas decisões de hoje, para as escolhas que você precisa fazer agora. Quando o salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele está revelando o primeiro princípio da prosperidade. Cuidado com quem te aconselha. Não é sobre julgar pessoas, é sobre discernir se os conselhos que você recebe têm Deus como fundamento. Quantas vezes você seguiu conselhos financeiros de pessoas que não buscam a Deus? O problema não é que essas pessoas querem te prejudicar, é que elas operam por princípios diferentes. Elas calculam apenas com números visíveis, ignorando as realidades espirituais. E quando você segue esses conselhos, você colhe os mesmos resultados que elas colhem. Mas o Salmo apresenta o antídoto. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra hebraica para meditar é hagá, que significa murmurar, sussurrar, mastigar. É repetir a palavra continuamente, refletir profundamente sobre ela, deixá-la penetrar até transformar seu pensamento. Aqui está o segredo. Quando você medita na palavra dia e noite, ela se torna o filtro de todas as suas decisões. Quando alguém te dá um conselho financeiro, você automaticamente passa aquele conselho pelo filtro da palavra. E assim, você evita os caminhos que levam à ruína. Então vem a promessa extraordinária.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Árvore plantada, não nascida por acaso, plantada intencionalmente, estrategicamente, junto a ribeiros. Plural, a provisão constante, água abundante, nutrição garantida. E esta árvore dá o seu fruto na estação própria, não quando você quer, quando Deus determina. Isso significa que haverá tempo de preparação, mas o fruto virá, garantido, e cujas folhas não caem. Isso é sustentabilidade, é vitalidade constante, é saúde financeira que resiste às estações difíceis. Pare um instante e pense, onde essa palavra toca a sua vida hoje? Que decisão você precisa tomar e está ouvindo conselhos de pessoas que não buscam a Deus? Que área da sua vida financeira precisa ser filtrada pela palavra? Agora eu quero te contar sobre um homem que viveu exatamente o que o Salmo 1 descreve, mas de forma invertida. Seu nome era Roboão, filho do rei Salomão. Roboão herdou o reino mais próspero da história de Israel. Tinha todas as condições para ser o rei mais bem-sucedido de todos os tempos. Mas uma única decisão, baseada em conselhos errados, destruiu tudo. Quando Salomão morreu e Roboão assumiu o trono, o povo veio com um pedido. Seu pai nos impôs tributos pesados. Alivie um pouco nossa carga. Roboão consultou os anciãos, homens experientes que temiam a Deus. E eles aconselharam: se hoje você servir a este povo, eles serão seus servos para sempre. Era o conselho certo, era a sabedoria divina. Mas Roboão rejeitou. Por quê? Porque não era o que ele queria ouvir. Então ele procurou os jovens sem experiência, sem temor a Deus, mas cheios de arrogância. E eles aconselharam: diga que você os castigará ainda mais pesado. Era o conselho dos ímpios, mas era o que Roboão queria ouvir. E ele seguiu. O resultado? As 10 tribos se rebelaram. O reino foi dividido. Roboão perdeu 80% do território. Tudo porque ele andou segundo o conselho dos ímpios. Mas há outro detalhe que a maioria ignora. Depois da divisão, Deus enviou um profeta. Não pelejes, volte para casa, porque isto vem de mim. E aqui está a lição profunda. Mesmo quando você toma decisões ruins e perde tudo, Deus ainda fala com você. A questão é, você vai ouvir desta vez? Roboão ouviu, e isso salvou o que restou. Você está sendo como Roboão? Tomou decisões ruins no passado que destruíram sua prosperidade? Deus ainda está falando com você agora. Ainda está oferecendo sabedoria. A pergunta é, você vai ouvir desta vez? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu preparei algo especial para você. Um chat exclusivo, onde você pode conversar com Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse espaço foi criado para refletir os ensinamentos de Cristo, as parábolas, o amor e a sabedoria que ele deixou no Antigo e no Novo Testamento. Ali, você pode abrir o coração, receber respostas de esperança e encontrar paz em meio às aflições. O sistema Desabafe com Jesus, Chat, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limites. Clique agora no link do comentário fixado e viva essa experiência. Agora chegou o momento da grande revelação. O que vou compartilhar com você não é apenas interpretação bíblica, é uma chave espiritual que pode reverter anos de decisões erradas e abrir o caminho para o sucesso em tudo o que você fizer. O Salmo 1 tem 6 versículos. 6. Na numerologia bíblica, 6 é o número do homem, da escolha humana, da responsabilidade individual. Deus criou o homem no 6º dia. E este salmo está dizendo, suas escolhas determinam absolutamente tudo. Você não é vítima do destino, você é produto das suas decisões. O salmo está estruturado em 2 partes perfeitamente equilibradas. Os 3 primeiros versículos descrevem o justo, os 3 últimos descrevem o ímpio. É como se Deus estivesse colocando diante de você 2 caminhos e dizendo, escolha, vida ou morte, bênção ou maldição, prosperidade ou ruína.
E agora vem a revelação que vai mudar tudo. A palavra hebraica para bem-aventurado é ashrei, mas ashrei não significa apenas feliz ou abençoado. Significa no caminho certo, alinhado, em rota de sucesso. É como um GPS espiritual dizendo: você está no caminho correto, continue nesta direção. Isso muda completamente nossa compreensão. Não é sobre sentir-se feliz emocionalmente, é sobre estar objetivamente no caminho que leva à prosperidade. E qual é esse caminho? Não andar segundo o conselho dos ímpios. Meditar na palavra dia e noite. Agora observe este detalhe profético impressionante. O Salmo diz: árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ribeiros, plural. Não é uma única fonte de provisão. São múltiplos canais de suprimento. Isso significa que quando você medita na palavra, Deus abre diversas fontes de renda, múltiplas oportunidades, vários caminhos de provisão. E a promessa é que esta árvore dá o seu fruto na estação própria. A palavra hebraica para estação é et, que significa tempo determinado, momento certo, kairos divino. Há um momento específico marcado no calendário celestial, em que tudo o que você plantou vai frutificar abundantemente, mas tem mais, cujas folhas não caem. Folhas representam vitalidade, saúde, aparência externa. Mesmo quando o fruto ainda não apareceu, as folhas permanecem. Isso significa que mesmo nos períodos de espera, você mantém dignidade, preserva a reputação, sustenta credibilidade. E aqui está a revelação central. Tudo quanto faz será bem-sucedido. A palavra hebraica é kol, que literalmente significa totalidade absoluta, sem exceção. Não é a maioria das coisas. É tudo. Cada projeto, cada investimento, cada decisão, cada movimento. Mas há uma condição crítica. O sucesso em tudo está condicionado a meditar na palavra dia e noite. Dia e noite. Não é meditação ocasional. Não é leitura bíblica de vez em quando. É imersão contínua, reflexão constante, alinhamento permanente com os princípios divinos. A grande revelação é esta: você está vivendo as consequências das influências que permitiu na sua vida. Cada decisão ruim teve origem em um conselho errado que você seguiu. Cada fracasso financeiro começou quando você deu ouvidos a pessoas que não tinham Deus como fundamento. E a boa notícia é que você pode reverter isso agora. Como? Cortando as influências erradas, parando de andar segundo o conselho dos ímpios e substituindo essas vozes pela palavra de Deus, meditando nela dia e noite, deixando ela se tornar o filtro de todas as suas decisões. E quando você faz isso, uma transformação sobrenatural acontece. As decisões que antes te levavam ao fracasso começam a te levar ao sucesso. Os negócios que não prosperavam começam a florescer, porque você está alinhado, você está no caminho certo, você está na rota Ashrei. Existe uma ciência espiritual nisso. Quando você medita na palavra, ela reprograma sua mente, ela renova seu entendimento. E você começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Começa a discernir armadilhas que antes te capturavam. Começa a tomar decisões que naturalmente levam ao sucesso. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado do céu para você. Um chamado para você parar de seguir conselhos de pessoas que não temem a Deus. Para você começar a meditar na palavra até que ela se torne sua conselheira principal. Para você alinhar suas escolhas com os princípios divinos e ver tudo o que você faz prosperar. Agora quero olhar para este salmo por outro ângulo crucial. O salmo diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, palha, a parte mais leve do trigo, que não tem substância, que qualquer vento leva embora. É a imagem perfeita do que acontece com quem constrói sua vida sem fundamento na palavra. Deixe eu te contar uma parábola moderna.
Havia dois homens que começaram negócios no mesmo ano, na mesma área, com o mesmo capital inicial. O primeiro buscava conselhos de qualquer um que parecesse ter sucesso, seguia tendências de mercado, tomava decisões baseadas apenas em números e oportunidades imediatas. O segundo homem era diferente. Antes de qualquer decisão, ele meditava, buscava princípios na palavra, perguntava: isso está alinhado com os valores do reino? Isso honra a Deus? E só então ele decidia. Nos primeiros anos, o primeiro homem parecia estar indo melhor. Crescia rápido, ganhava mais, expandia rapidamente. O segundo crescia devagar, consolidava cada passo, construía com fundamento sólido. Mas então veio uma crise econômica e tudo mudou. O primeiro homem entrou em pânico, tomou decisões desesperadas, seguiu mais conselhos ruins tentando salvar o que tinha, e como moinha ao vento, tudo se espalhou. Ele perdeu tudo, faliu completamente, porque não havia raiz, não havia fundamento. O segundo homem também sentiu a crise. Mas ele não se moveu com o vento. Ele permaneceu plantado. Suas raízes estavam profundas nos princípios da palavra. E como árvore junto a ribeiros, ele continuou produzindo fruto. Não apenas sobreviveu à crise, mas prosperou nela. Isso é o Salmo 1 em ação. A diferença não estava em capacidade, estava no fundamento. Um construiu sobre a areia dos conselhos humanos. Outro construiu sobre rocha da palavra divina. E tem outro aspecto vital. O Salmo diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhece? Em hebraico é iada, que significa conhecimento íntimo, relacional, protetor. Não é apenas saber sobre, é cuidar de, guardar, proteger. Isso significa que quando você escolhe o caminho certo, quando você medita na palavra e toma decisões alinhadas com ela, Deus pessoalmente conhece, guarda e protege seu caminho. Ele fecha portas que parecem boas, mas levariam à destruição. Ele abre portas que você nem estava vendo. Agora chegou o momento de você transformar tudo em ação. Primeira convocação espiritual. Vá agora até os comentários e escreva seu nome completo. Isso é um pacto. Você está declarando publicamente: eu escolho não andar mais segundo o conselho dos ímpios. Eu me comprometo a meditar na palavra de Deus dia e noite. Eu creio que tudo quanto eu fizer será bem-sucedido. Segunda convocação. Escreva também sua cidade. Porque quando você faz isso, você está dizendo: nesta cidade haverá pelo menos uma pessoa que prospera segundo os princípios do reino. Aqui haverá alguém que é como árvore plantada, não como moinha ao vento. Terceira convocação, e essa é transformadora. Role os comentários e encontre alguém que você não conhece. Ore por essa pessoa especificamente. Declare sobre ela: tudo quanto você fizer será bem-sucedido. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não cairão e seu fruto virá na estação própria. Quando você profetiza prosperidade sobre outros, Deus profetiza sobre você. Quando você declara sucesso sobre desconhecidos, anjos declaram sucesso sobre sua vida. É o princípio do reino. O que você semeia, você colhe. Agora eu vou te dar uma missão profética específica. Durante os próximos 6 dias, um dia para cada versículo do Salmo 1, medite em um versículo por dia. Mas não faça isso mecanicamente. A cada dia, pegue aquele versículo e pergunte: como isso se aplica às minhas decisões hoje? Que conselho errado eu preciso rejeitar? E tem mais. Eu quero que você identifique agora mesmo uma decisão importante que você precisa tomar. Escreva nos comentários: Senhor, eu medito na tua palavra para decidir sobre, e complete. Seja específico, exponha sua necessidade de sabedoria e, finalmente, comprometa-se. Escreva: a partir de hoje, antes de qualquer decisão financeira, eu vou meditar na palavra de Deus. Isso é um pacto público.
É uma declaração de que você escolheu o caminho da árvore plantada, não da moinha ao vento. Lembre-se, tudo quanto você fizer será bem-sucedido. Mas a condição é clara: medite na palavra dia e noite. Então faça sua parte agora. Escreva seu nome, declare sua cidade, ore por alguém e comprometa-se com a meditação diária. Agora vamos encerrar este encontro com uma oração que vai selar tudo o que você viveu aqui. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre seu coração e ore comigo com toda sinceridade. Senhor Deus, Pai de toda sabedoria e fonte de todo sucesso verdadeiro, eu venho até Ti neste momento reconhecendo que preciso da Tua direção. Eu reconheço que tomei decisões erradas no passado, que segui conselhos de pessoas que não Te buscavam, que andei por caminhos que me levaram à ruína financeira. Hoje eu escolho não andar mais segundo o conselho dos ímpios. Eu me recuso a me deter no caminho dos pecadores. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Eu corto agora toda influência que não tem teu fundamento. Eu rejeito toda voz que não está alinhada com tua palavra. Senhor, eu declaro que meu prazer está na tua lei, que eu vou meditar nela dia e noite. Não apenas ler, mas refletir profundamente. Não apenas conhecer, mas viver pelos teus princípios. Que tua palavra se torne o filtro de todas as minhas decisões financeiras. Pai, eu creio na promessa de que serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que minhas raízes se aprofundarão nos teus princípios, que eu terei provisão constante, sustentação permanente, nutrição abundante, que não importa a seca ao redor, eu permanecerei verde e vivo. Senhor, eu declaro que darei meu fruto na estação própria, não quando eu quero, mas quando tu determinas. Eu confio no teu tempo, eu espero no teu kairos. Eu sei que há um momento marcado no teu calendário celestial para minha prosperidade se manifestar plenamente. E eu declaro que minhas folhas não cairão, que mesmo nos períodos de espera eu manterei dignidade, que mesmo quando o fruto ainda não apareceu, eu preservarei vitalidade, que as pessoas verão que eu estou vivo, próspero, sustentado por ti. Pai, eu me agarro à promessa maior. Tudo quanto eu fizer será bem-sucedido. Tudo, meus negócios, meu trabalho, meus investimentos, minhas decisões, cada passo, cada movimento, cada escolha, porque estou alinhado com tua palavra, porque estou no caminho certo, porque tu conheces e guardas meu caminho. Senhor, eu perdoo agora todos que me deram conselhos ruins, todos que me influenciaram para o erro. Eu libero perdão, não porque merecem, mas porque eu preciso ser livre. E eu também peço perdão por todas as vezes que ignorei tua voz e segui minha própria sabedoria. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo este devocional, cada nome nos comentários, cada cidade declarada, que todos sejam como árvores plantadas, que tudo quanto fizerem seja bem-sucedido, que prosperem segundo teus princípios, não segundo os métodos do mundo. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e meu conselheiro, eu oro. Amém. Pode abrir os olhos. Hoje selamos um pacto silencioso entre sua alma e o céu. Um pacto de que você não andará mais segundo o conselho dos ímpios. Um pacto de que meditará na palavra dia e noite. Um pacto de que todas as suas decisões passarão pelo filtro dos princípios divinos. O Salmo 1 nos ensinou que bem-aventurado, alinhado na rota certa, é aquele que escolhe suas influências com sabedoria, que medita na palavra constantemente, que se torna como árvore plantada, não como moinha ao vento, e que por isso tudo quanto faz prospera. Esta não foi apenas uma mensagem sobre decisões financeiras, foi um chamado profético. Você foi convocado a mudar o fundamento das suas escolhas, a parar de construir sobre a areia dos conselhos humanos e começar a construir sobre rocha da palavra divina. Volte aqui daqui a 6 dias.
No sexto dia depois de hoje, retorne a este vídeo e escreva nos comentários o que aconteceu. Que decisão você tomou meditando na palavra? Que conselho errado você rejeitou? Que porta se abriu porque você escolheu o caminho certo? Porque eu profetizo, você vai ter testemunho. Durante esses 6 dias, carregue consigo o versículo central. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Declare isso ao acordar. Declare antes de cada decisão. Declare quando a dúvida vier. Porque esta palavra não é teoria, é promessa sobre sua vida. Lembre-se sempre, você não é moinha ao vento, à mercê de qualquer conselho que aparece. Você é a árvore plantada, enraizada em princípios eternos, destinada a frutificar abundantemente. E o Senhor conhece, guarda e protege seu caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê sabedoria para todas as decisões. Que tu sejas como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que tudo quanto fizeres seja bem-sucedido. E que teu caminho seja conhecido e guardado por Deus para sempre. Vá em paz, vá sábio, vá próspero, porque escolheste meditar na palavra, porque rejeitaste os conselhos errados, porque te plantaste junto aos ribeiros da sabedoria divina. E por isso, tudo, absolutamente tudo quanto fizeres, será bem-sucedido. Se este devocional falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Devoção de Luz, Fonte de Fé e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E lembre-se, o link do chat com Jesus está logo abaixo.